No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que chegou na máxima histórica, então chegou, vamos dar uma olhada aqui, em 126 mil dólares, foi a máxima histórica aí do preço do Bitcoin até o momento, corrigiu e agora está em 122 mil dólares, o que mostra aí essa tendência deste ciclo que é a valorização mais gradual aí do preço do Bitcoin, não sobe de forma tão parabólica aqui como acontecia antes, o que é bastante interessante, temos mais adoção institucional no Bitcoin, temos o Bitcoin com valor de mercado muito maior do que antes. Então essas são várias características deste ciclo. Vamos falar agora se a perspectiva, a nossa interpretação sobre o movimento é da continuação da tendência de alta, será que o preço vai cair, será que o preço pode subir? Vamos falar sobre dados, indicadores, lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, então a gente pode até dar a nossa opinião, a gente mostra alguns dados, alguns gráficos para que vocês consigam entender melhor o que está acontecendo e vocês tiram a própria conclusão, certo? Então é basicamente essa a ideia deste vídeo. Mas antes de começar, eu vou falar também sobre ouro, que está na máxima histórica, também um movimento muito interessante aí para o ouro e por que tudo isso está acontecendo. Bom, mas antes de começar o vídeo, então, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange, uma corretora, onde você pode comprar e vender Bitcoin e eles têm um cartão cashback em Bitcoin também e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então voltando aqui, este é o gráfico do preço do Bitcoin. E, bom, basicamente a gente ainda está vendo, então, aparentemente, um movimento de alta. Nós não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, eu canso de falar isso aqui nos vídeos, mas ao que tudo indica, então, o movimento de alta continua e eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, eu diria que a gente ainda vai ver um topo ainda maior para este ciclo, certo? Dando uma olhada aqui em alguns indicadores, então a gente tem o Maior Multiple aqui do Bitcoin abaixo da média, eu estou atualizando aqui, mas em 1.15, então abaixo da média, que é 1.30 aqui para esse indicador, e olhando vários outros indicadores aqui, linhas de tendência, Bitcoin Rainbow Chart e também Long Term Power Law, o preço não parece estar esticado. Quando vemos o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, ele subiu um pouco, está mais próximo de 100, mas ainda não denota aí uma situação de exaustão como aconteceu em outros momentos em que o preço subiu muito, Aqui, por exemplo, em 2021 a gente viu esse indicador acima dos 90 durante vários momentos aqui ao longo dessa trajetória de alta. Então o preço está subindo de forma mais gradual, mais lenta, em função da adoção institucional, Temos vários players grandes aqui, até a BlackRock já entrou firme aí no Bitcoin, E a gente tem também o valor do ativo muito maior. Então o Bitcoin está em 18ª posição dentre os maiores ativos do mundo, segundo o Asset Market Cap, para quem quiser conferir os outros ativos, muito interessante esse site, assetmarketcap.com. Então o valor de mercado do Bitcoin está em um pouco mais de 2 trilhões de dólares e está subindo conforme o tempo vai passando e fica mais difícil de movimentar aí o Bitcoin, tornando este um ativo menos volátil. Bom, e um dos principais temas aí do vídeo de hoje é o ouro. Olha só, o ouro está em quarto lugar aqui, então, com 26 trilhões de market cap e com 4 mil dólares aqui. Então, um ativo que está se valorizando muito. Vamos falar daqui a pouquinho sobre os metais aí. Bom, aqui em reais, então, um pouco mais de 650 mil reais por Bitcoin no momento que eu gravo este vídeo. Então, o movimento é parecido, A única diferença aqui é a cotação do dólar, que está junto com este movimento, Então, se a gente pegar, por exemplo, nos 5 anos, Vamos pegar aqui os 2 e 5 anos. Então, 980% de valorização em dólar e 946% de valorização em reais. Mais ou menos a mesma coisa, se valorizou até um pouco mais em dólares. Se a gente colocar no máximo aqui, então 26 mil%, de valorização em dólar e no máximo aqui, vamos ver se é o mesmo período, é junho de 2016 até agora e aqui maio de 2016, Bom, enfim. E aqui a gente tem sim uma valorização maior em reais, porque o dólar se valorizou de 2016 até agora, Enfim, é um detalhe aqui, Bom, agora voltando talvez para o principal assunto do vídeo de hoje, a questão dos metais, a gente tem a prata aí
se valorizando aqui de forma quase que parabólica, né? E o ouro, olha só, o ouro também subindo muito. Isso me lembra um episódio muito interessante, eu acho que ele está um pouquinho mais para a direita aqui nas minhas abas, deixa eu abrir aqui. Aqui, né? Esse aqui é o gráfico do preço do ouro durante a República de Weimar, né? Então, Alemanha aí, entre guerras, né? E basicamente aqui a gente tem a valorização brutal aqui do ouro em relação à moeda da Alemanha naquela época. O que estava acontecendo, então? Impressão massiva de dinheiro, que é a definição clássica aí de inflação. Então, o Estado aí está, políticos, burocratas imprimindo dinheiro e o ouro, que é um ativo escasso, tem uma escassez física, estava se valorizando muito, né? Hoje em dia a gente tem algo um pouco mais sutil, o ouro está se valorizando, mas não tanto quanto aconteceu naquela época, né? Aqui, olha só a escala aqui, né? Mas o ouro está se valorizando bastante, está acima dos $4.000 e está na sua máxima histórica. E isso é uma consequência de tudo que a gente vem falando em vários vídeos aqui no canal, diariamente, né? Às vezes até mais de um vídeo por dia. É sobre expansão na base monetária, sobre inflação, impressão de dinheiro, efeito Cantillon. Então, políticos e burocratas se beneficiam da impressão de dinheiro, certo? Eles se beneficiam pelo que a gente chama de efeito Cantillon. Os primeiros recebedores aí são os que mais se beneficiam na impressão de dinheiro e a gente paga a conta via inflação, via perda de poder de compra. Esses gráficos aqui mostram a deterioração do poder de compra do dólar e do real. Claro que o dólar é uma moeda mais forte, os Estados Unidos é um país mais livre, mas no longo prazo, aí, ambas as moedas estão perdendo poder de compra ao longo do tempo e, com isso, os ativos escassos, eles se valorizam em relação a essas moedas fiduciárias. Exatamente por isso a gente tem, então, a valorização do ouro ao longo do tempo, a gente tem a valorização da prata ao longo do tempo, do Bitcoin ao longo do tempo. É muito interessante mostrar aqui, eu falo bastante sobre esse site, o que aconteceu em 1971, que mostra vários problemas que aconteceram depois do final da paridade do dólar com o ouro. Então, final do acordo de Bretton Woods, como a inflação crescendo, quantidade de dólares em circulação e daqui a pouco tem, se eu não me engano, o preço do ouro também, que sobe bastante, né, índice de preço ao consumidor aqui, né. Esse aqui é o gráfico do preço do ouro numa perspectiva um pouco maior. Então, a gente tem aqui, desde 1800 e alguma coisa, né, um período constante. Por quê? Porque naquela época, basicamente, o dólar nada mais era, o dinheiro em papel, digamos assim, nada mais era que um certificado da possibilidade de retirar o ouro, certo? Então, o ouro era o lastro físico, o que limitava a expansão da base monetária. E isso mudou depois do acordo de Bretton Woods, 1971, quando o preço do ouro disparou, porque o ouro que é escasso, certo? Que existe a escassez física. Inclusive, economistas aí, entre muitas aspas, né? Porque quem colocava aí essa hipótese certamente não tinha um bom entendimento de economia. Muitos economistas, entre aspas, então diziam que o ouro ia se desvalorizar quando ele fosse desatrelado do dólar, mas na verdade foi exatamente o contrário, foi o dólar que se desvalorizou, né? Então a gente tem aqui índice de preço ao consumidor, desigualdade subindo, vários problemas com isso, né? Na verdade foi o dólar que perdeu o poder de compra conforme ele se desvencilhou do ouro, então ele não mais tinha aí essa âncora do ouro com a sua escassez física e políticos e burocratas começaram a imprimir cada vez mais dinheiro, aumentar a dívida em cada vez mais. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos uma dívida de mais de $37.000 e crescendo, inclusive por isso que o governo dos Estados Unidos está, entre aspas, congelado e alguns gastos estão sendo feitos, o que, diga-se de passagem, é o que deve ser feito, né, porque toda essa conta aí de dívida, de inflação, na verdade, ela será paga por nós, então por que gastar com gastos inúteis aí, toda a burocracia e todos os gastos gigantescos aí de políticos e burocratas, né? Seria muito melhor se o dinheiro pudesse ficar na mão do indivíduo, certo? Para que essa pessoa pudesse escolher como alocar melhor o seu recurso, né? Não faz nenhum sentido a ideia, né? Falando assim até parece algo idiota, mas basicamente a gente pega boa parte do dinheiro que a gente consegue produzir, da riqueza que a gente consegue produzir, a gente entrega para políticos e burocratas que esse dinheiro passa por diversos departamentos e uma quantidade irrisória e volta para nós, certo? Via alguns serviços que o Estado acaba prestando, mas na verdade isso é uma quantidade aí mínima do dinheiro que a gente acaba colocando lá na máquina estatal, digamos assim, né? Outra notícia interessante, vamos ver, eu acho que está nessa aba aqui, sim, que
do impostômetro, né? Então o Brasil, eu achei até que já tinha chegado nos 3 trilhões, chegou, nos 3 trilhões de dólares arrecadados. A gente nem acabou o ano ainda, estamos em outubro e a gente já pagou mais de 3 trilhões de dólares, o que é uma quantidade absurda de dinheiro, certo? Eu vi um post, inclusive, no Twitter falando sobre isso, sobre alguns estudos aí de outras instituições que diziam, né, a quantidade de dinheiro que era necessário para acabar com a fome, e a gente já paga uma quantidade absurda de impostos. Se a gente comparar com o dinheiro que eles dizem que é possível utilizar para acabar com a fome, a gente vai ver que o governo não só não acabou com a fome, mas cria diversos problemas, empecilhos aí para empreendedores, para empresários, para trabalhadores, né, com cargas tributárias cada vez mais altas e mais burocracia aí para quem realmente gera riqueza, que é o trabalhador, e os empreendedores, né, que criam aí os negócios e tomam risco, desde o empreendedor pequeno, né, que tem ali um pequeno negócio, uma ferragem, uma padaria, até grandes empreendedores que empregam muitas pessoas, né, eles acabam sendo vilanizados com uma retórica política, certo? E os políticos querem nos fazer crer que o problema são os empresários, são as pessoas que geram emprego, e não os políticos e burocratas que gastam o nosso dinheiro e vivem às custas dos impostos que a população paga, e inclusive muitas vezes a população mais pobre ou a classe média, certo? Porque os ricos, os super ricos, eles não vão pagar impostos. Se os impostos forem elevados aí para as pessoas mais ricas ou super ricos, eles têm inúmeras possibilidades, como por exemplo sair do país, desinvestir no país, né? Então criando aí holdings patrimoniais, investindo em paraísos fiscais, ou até mesmo saindo do país, né? Tirando aí a quantidade de empregos que poderiam ser criados. Então, os super ricos não vão pagar mais impostos. Na verdade, quem acaba se ferrando, seja pela falta de empregos, ou pela burocracia, ou por impostos mais altos, acaba sendo a população mais pobre, né, com impostos em consumo, ou a classe média, aí, que no final das contas é a que mais se ferra na equação. Até porque boa parte da elite dos políticos aí, burocratas, acabam sendo as pessoas mais ricas, né? É incrível a quantidade de políticos e burocratas que tem muito dinheiro aí se aproveitando desse conluio entre Estado e outras iniciativas privadas, né? Esse corporativismo, digamos assim, né? Bom, então voltando aqui, em função de inflação, expansão da base monetária, crise da dívida, a gente vê aí vários ativos na máxima histórica. O Bitcoin chegou recentemente em 126 mil dólares, né, que a gente falou, exatamente isso, 126 mil dólares, recentemente foi a máxima histórica do Bitcoin, mas a gente também tem, então, prata se valorizando muito, ouro se valorizando muito, a gente tem SP500 muito próximo da máxima histórica, se valorizando também. Bom, o Ibovespa, eu já mostrei para vocês aqui várias vezes que se a gente pegar a rentabilidade do Ibovespa em dólar, é realmente desastroso a situação aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, de 2010 até agora, o Ibovespa se desvalorizou 33%. Em dólar, né? Então, mesmo se você acha que você ganhou dinheiro, esse ganho pode ser meramente nominal, então tome cuidado com isso, porque, na verdade, não houve ganho real neste caso, né? Então, vários ativos próximos da máxima histórica, em uma perspectiva de queda da taxa de juros dos Estados Unidos, de inflação mundial, né? Inflação mundial e dívida mundial. Então a gente tem ativos escassos aí como alternativa. Essa foi a atualização de hoje. Eu mantenho vocês informados e olhem só como o mercado financeiro está falando muito sobre o ouro, né? Então, incerteza global impulsiona o preço do ouro, que passa dos 4 mil dólares. Fala bastante sobre ouro. Bitcoin aqui, né? As notícias, claro, relacionado ao Bitcoin, mas enfim, é um tema que está sendo bastante debatido. Ouro, Bitcoin, inflação e por aí vai, são temas recorrentes. E lembrando que se a gente por acaso tiver uma complicação mais severa na economia global, esses ativos, que são ativos que têm uma certa volatilidade, são considerados ativos de renda variável, né, porque o preço varia ao longo do tempo, podem ter correções severas, né? A gente tem uma bolha muito grande, que é a bolha da dívida, e alguns investidores e economistas alegam, inclusive, que pode ser a última bolha do sistema fiduciário, e quando essa bolha
estourar pode ser meio preocupante, né? É claro, no curto e médio prazo, porque no longo prazo, na verdade, são os ativos escassos que têm algum potencial de reter aí poder de compra ao longo do tempo, porque aqueles ativos que não são escassos como as moedas fiduciárias certamente não farão isso. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, considerem fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal, que ajuda muito aqui na produção de vídeos, e também deixar o like, clicar no sininho. Né, se você não quer contribuir financeiramente, o seu like aí já ajuda muito aqui no canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.